do Senhor para todos. Eu quero ler aqui em Cantares de Salomão 2 e o verso 10, que diz assim: O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar as aves chega. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Eu quero deixar esta palavra de reflexão para vocês, porque esta palavra ela tem falado muito ao meu coração, né? Esta palavra está falando bem claro para nós. O meu amado fala e me diz: levanta-te. É uma ordem. Levantar significa erguer, pôr de pé. Para Deus dar vitória, a gente precisamos nos levantar. A não ser que a gente estejamos doentes, em cima de uma cama, ou de um leito de um hospital. Esse levantar aqui é se erguer. Porque muitas vezes, com os problemas que nos cercam, ficamos detidos, ficamos desanimados, não queremos mais caminhar, não queremos mais prosseguir. E Deus está falando para nós pôr de pé, se erguer. Esta palavra também ela está falando sobre tempo. Sabemos que no livro de Eclesiastes, no capítulo 13, versículo 1, fala bem claro quando diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aqui está falando: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno. Inverno? Vamos falar logo um pouquinho de tempo. Tempo significa período, época. Há tempo para todo propósito. Há tempo de restauração. Há tempo para todas as coisas. E nós devemos dar valor ao tempo. Porque o tempo ele é muito importante. Mas muitas vezes nós não queremos esperar. Porque temos que pôr na cabeça que o meu tempo não é o tempo de Deus. Tempo determinado por Deus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Quantas vezes estamos passando pelo tempo de chorar? Há quanto tempo você está chorando? Há quanto tempo nós estamos chorando? Vai chegar o tempo de sorrir. Porque tudo há um tempo determinado por Deus. Se hoje é o tempo de chorar, com certeza vai chegar o tempo de sorrir. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar.
tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então a gente viu aqui sobre o tempo para todas as coisas e que nós devemos dar valor ao tempo. Temos referências, Salmo 90 e versículo 12, que diz assim. Vou ler pelo menos algumas referências para a gente aprender um pouquinho sobre o tempo de Deus na nossa vida. Salmo 90 e verso 12, que diz assim. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Entendeu? Então, há tempo para tudo. Isaías 55, verso 6 diz assim. Isaías 55 e o versículo 6 diz assim. 55 e versículo 6 diz assim. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tempo de buscar ao Senhor. O outro era o tempo de ensinar-nos a contar os nossos dias. Tudo está contado diante de Deus, para que alcancemos coração sábio. Esse Deus, ele é lindo. Ele é muito maravilhoso. Ele é tremendo. Vale a pena nós servirmos esse Deus tão lindo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Tempo de buscar ao Senhor. Então, a gente vemos aqui o tempo. Agora, a palavra também que nós acabamos de ler diz assim. Porque eis que passou o inverno. Inverno é a mais fria das 4 estações. Nós não podemos deixar de lavrar por causa do inverno. Gênesis 8, 22. Não lavrar por causa do inverno? Mateus 24 e 20. Não podemos, temos que lavrar. Ah, tá chovendo, não tem como, mas vai passar. Paulo, escrevendo ao 2 Timóteo 4, 21, ele dizia, apressa-te a vir antes do inverno. Porque Paulo sabia. Ele estava pedindo que levasse ali capa para ele. Porque ele sabia que o inverno é a estação mais fria. Estação do inverno é a estação de percas. Estação de frio espiritual. E o Senhor, ele diz lá em Apocalipse, bem claro, que nós não podemos ser morno. Temos que ser frio ou quente. Frio ou quente. Esse frio, ainda que estejamos passando por essa frieza espiritual, sem ânimo para fazer a obra, sem ânimos para evangelizar, sem ânimos para louvar na igreja, sem ânimos para ir para a escola bíblica dominical, sem ânimos para fazer a obra de Deus, ele está aqui, ele está pronto a mudar a tua estação, a mudar esse tempo da tua vida. E ele diz assim, primeiro buscar o reino de Deus, Mateus 6 e 33. As coisas de Deus. Jesus, ele só investia em atividades produtivas. Pode observar, Jesus percorria cidades, ensinando, pregando o evangelho, curando os enfermos. Ele não parava. Ele só investia em atividades produtivas. É assim que tem que ser a minha vida. É assim que tem que ser a sua vida. Investir em coisas produtivas. Devemos nos programar para ajudar as pessoas. Efésios 6 e 10.
dedicar aos estudos, orar, ler a Bíblia, estar em família, colaborar na igreja, Efésios 5,16. Mesmo que estejamos com esse frio espiritual, nessa estação terrível, mas Deus, Ele está pronto a nos aquecer, está pronto a nos renovar. Eu estou falando isso aqui porque essa palavra, eu vivi isso aqui. E eu só prego algo quando eu passei por aquilo ou estou passando. Porque não adianta nós pregarmos a palavra de Deus e não vivermos e não cumprirmos. Eu não sou perfeita. Houve muitos momentos na minha vida de frieza espiritual, que eu passei por esse tempo de frieza, tempo de inverno espiritual. Eu não tinha mais força. Eu posso dizer assim, eu me afastei de Deus. Eu já me afastei de Deus. Não no coração, mas em atitudes. Porque tem pessoas que acham que só se afasta de Deus quando abre a boca e diz, eu não sou mais crente, eu não sirvo mais a Deus. Mas as suas atitudes diz que você já está distante de Deus. E foi isso que aconteceu comigo na minha vida. Houve esse momento em que eu mesmo me afastei de Deus em atitudes. Até que um dia, Deus se revelou para mim. Foi trabalhando na minha vida de uma forma tremenda. Eu dizia, Deus, eu não me conformo, eu não quero essa vida para mim. Eu quero uma mudança de vida, eu quero uma transformação de dentro para fora. Eu não quero uma transformação de fora para dentro. Porque não adianta, muitas vezes você estar na igreja com a saia lambendo o chão, uma blusa com a manga aqui cobrindo quase a mão, cobrindo a garganta e o coração distante de Deus. Não adianta. Tem tantos assim, e a língua tão grande no mundo, tem muitos assim. Língua, perseguidores, caluniadores, assassinos, que eu chamo de assassinos espirituais, porque na igreja estão cheios de assassinos espirituais. E Deus não nos chamou para fazermos isso, Deus nos chamou para ajudar. Quando você vê uma prostituta, ou um homossexual, ou uma lésbica, ou um drogado, ou um homem muito peraculoso, não é para você acabar de matar, não. É para você interceder por ele e a Deus, porque aquelas vidas estão possessas de demônio, estão possessas do mal. A Bíblia diz bem claro, não dês lugar ao diabo. E quando a gente dá lugar ao diabo, ele entra dentro da gente, ele faz morada, ele faz o que quer da nossa vida. E foi assim que aconteceu comigo. A Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. E eu dei lugar. E quando a gente dá lugar, ele entra mesmo, faz morada, faz o que quer. Mas há tempo de renovação, há tempo de restauração. Há tempo de mudança. E Deus está dizendo nesta manhã que é tempo de mudança. É tempo. O inverno cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. Vimos aqui que a primavera chegou. O inverno cessou e se foi. Aparecem agora as flores na terra. Primavera. Estação que segue-se ao inverno e precede o verão. Período de reflorescimento da flora terrestre. Tempo de flores, de primavera, tempo de perfume, tempo de beleza. Tem esse tempo na tua vida e na minha. Porque, primeiro, o inverno cessou e se foi. Agora começou a aparecer as flores na terra. Não adianta, querido. Não adianta, querida. Você tentar matar. Porque chegou a primavera na tua vida, não adianta. Ninguém tentar te derrubar, ninguém tentar te destruir, porque chegou a primavera. Chegou o tempo de Deus na tua vida. Primavera fala de beleza, fala de perfume, porque quando chega a primavera na minha e na tua vida, aquilo que cheirava mal começa a cheirar bem. Aquilo que fedia as narinas de Deus agora começa a exalar o perfume de Cristo. Aonde passa o perfume exalado. Porque chegou a primavera. Primavera, tempo das flores. Fala de beleza da igreja. Segundo aos Coríntios 3:18. Efésios 5:27. Perfume da igreja. Nós temos o perfume de Cristo. Segundo os Coríntios 2:14. Agora chegou o tempo de cantar. As aves. Tudo cheiroso e bonito. Eclesiastes 3:1. Chegou o tempo do perfume de Cristo na tua vida. Porque
Uma coisa eu sei bem clara, que nós, ainda que você esteja num estado precário espiritual, o inverno está muito terrível na tua vida, de frieza, você não pode aceitar. Você pode estar passando por esse inverno, mas você não pode aceitar ficar para o resto da vida desse jeito. Você tem que se humilhar perante Deus. Você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu quero uma mudança de vida. Eu quero que o verão chegue na minha vida. Eu quero que a primavera chegue na minha vida. Quando o verão chegar, olha o que vai acontecer na tua vida. Verão, temperaturas elevadas e os dias são mais longos. Verão fala de calor, fala de aleluia, louvado seja Deus, fala de tempo quente, Apocalipse 3:15, estação frutífera. Verão, estação frutífera. A Bíblia diz assim, ó, estação frutífera está em Atos 14:17. A figueira começou a dar seus frutos, versículo 13. Cantares 2:13, estação frutífera. Por quê? Porque agora chegou o verão. A figueira começou a dar seus figos e as vides exalam o seu aroma. Agora chegou o tempo de você dar fruto. Primeiro veio o inverno. Depois veio a primavera. Depois veio o verão. Agora, antes de chegar a primavera e o verão, que é a estação dos frutos, tem que primeiro chegar o outono. Não, peraí. O outono, ele vai ficar por último. Sabe por que o outono vai ficar por último? Porque o outono é o tempo da poda. Tempo de cortar as ramas. Tempo de mudança. Porque quando Deus começar a te abençoar, você tem que estar sempre sendo polido. Sempre tem que estar sempre podando. Porque não pode crescer demais. Toda árvore, toda plantinha, o jardineiro, ele vai lá no jardim, tem um período que ele diz: não, ela está crescendo demais, eu tenho que ir lá dar uma cortadinha. Tem que podar. Que é esse tempo do outono na tua vida. Tem que ser podado, tem que ser cortado. Por quê? Porque você não pode crescer demais. Sabe por quê? Porque se nós crescermos demais, muitas vezes queremos ser mais do que Deus. Quando Deus faz um milagre na sua vida, você já não vai dizer que foi Deus. Você vai dizer assim, ó: foi através da minha oração que Deus fez isso. Foi através da minha oração que Deus fez aquilo. Mentira, foi Deus que fez. Você orou e Deus fez. Pare de dizer que foi a sua oração que fez isso. Foi Deus que fez. Coloque Deus em primeiro lugar, porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Mas tá cheio de crente que quando recebe a bênção de Deus, que Deus tirou do inverno, que Deus tirou do tempo de escassez, que Deus tirou do tempo de sofrimento, que diz assim: foi eu que orei e Deus me tirou desse sofrimento. Foi não, mentiroso. Quem tirou você foi Deus. Você apenas se esforçou, filho. Você apenas orou, você apenas buscou, você apenas consagrou sua vida, você se sacrificou, você buscou, porque a Bíblia diz que aquele que busca encontra, aquele que bate abre-se-lhe-á, aquele que pede recebe. Você apenas se esforçou, você apenas fez a sua parte e Deus fez a dele. Então, é tempo de Deus na tua vida. É tempo de Deus te abençoar. E quando chega o verão, meu filho, louvado seja o nome do Senhor. É só vitória, viu? É essa a mensagem que Deus tinha para nós. Para finalizar, a figueira começou a dar seus figos. Agora chegou o tempo de só você dar frutos. Amém? Frutos. Frutos para o reino de Deus. Fruto para a tua família. Se você antes não dava fruto, não dava testemunho para a tua família, agora você vai começar a dar frutos. Você vai começar a prosperar. E que Deus abençoe ricamente. E era esta a palavra que Deus colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém.